Olá, boa noite para você que está se conectando conosco em mais um culto online. Que Deus possa te abençoar e que Ele possa ministrar de maneira profunda e poderosa na sua vida. Ao longo de todo esse mês de setembro, que é conhecido como Setembro Amarelo, nossa igreja, nossa liderança, nossa comunidade, ela tem se dedicado a apresentar e trazer para você palavras primeiramente de encorajamento e de conscientização sobre todas essas mazelas que a nossa sociedade tem sido acometida e de maneira ainda mais incisiva nesses últimos anos. Os índices de depressão, de crise de ansiedade, de pânico e infelizmente até mesmo de suicídio, eles têm aumentado, sobretudo ainda quando nós consideramos o contexto social no qual estamos vivendo, que é o contexto da pandemia. E isso gera inúmeras frustrações, inúmeros sentimentos e expectativas ruins no nosso interior. E por vezes nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, pensamos até mesmo em desistir. Desistir talvez da família, desistir talvez de prosseguir em relação a um objetivo específico, e alguns de nós chega a pensar em desistir da própria vida. Por isso, meu convite para você na noite de hoje é para que você possa abrir o seu coração, abrir a sua mente para a palavra de Deus que haverá de ser ministrada nessa noite. O tema da nossa reflexão nessa noite será um convite aos cansados e sobrecarregados. Se você não está cansado, se você não está sobrecarregado, se você acha que está super ou está tudo muito bem na sua vida, eu quero desde já dizer para você que esta mensagem de hoje não é para você. Mas se há algo na sua vida, há algo que quando você olha para dentro de si, você percebe que precisa ser deixado ou que você gostaria de se livrar, um cansaço, uma sobrecarga, então essa mensagem é para você. Esse convite é para você. Esse convite é para nós. Porque eu creio que em certa medida todos nós estamos cansados e sobrecarregados de muitas coisas que ocorrem ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida. Mas há esperança. A palavra de hoje, a palavra dessa noite é para que você não desista. É para que você prossiga e permaneça. Por isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, e nós faremos a leitura do versículo de número 28 e 29. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. E esses dois versículos serão a base para a nossa reflexão, para a nossa mensagem desta noite. Um convite de Jesus aos cansados e sobrecarregados. Diz assim a palavra de Deus, palavras do próprio Cristo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Quando nós estamos cansados e sobrecarregados, tudo o que nós queremos é parar. Tudo o que nós queremos é desistir. Eu, como um praticante de atividades físicas, em determinados momentos e até mesmo algumas competições das quais participei, nós chegávamos num nível de estresse físico tão alto que o nosso desejo era de parar, era de desistir. Ao passo que, por vezes, o nosso treinador, que não entra na arena conosco, ele ficava no lado de fora nos incentivando a prosseguir. Ele dizia, olha, falta só mais alguns minutos, alguns segundos, não para, vai em frente, não desista. E aí, mediante aquelas palavras, você vai tentando recobrar as suas energias, recobrar a sua força a ponto que você consegue completar aquela atividade. Porque para nós, por vezes, dentro ali daquele espaço de competição, nós que estamos ali participando, nós por vezes não conseguimos, em virtude de toda a atividade que está sendo realizada, você não consegue por vezes olhar o tempo, você não consegue perceber que você já está próximo do fim. Mas o nosso treinador, aquele que é chamado, desse ambiente de coach, ele está ali antenado no tempo, ele está antenado de que falta pouco para que você alcance o seu objetivo. E isso então traz esse ensinamento para mim e para nós, de que Deus é esse coach, Deus é esse treinador que está atento ao tempo das coisas,
que sabe quando nós estamos próximos de completar a nossa atividade e por isso diz, olha, não pare, não desista. A grande diferença é que numa competição, o treinador ele não pode, por vezes, entrar na arena com o atleta. Mas Jesus ele é diferente. Ele entra conosco, ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está presente. E aqui então, nessas palavras de Jesus, nós começamos a perceber isso. O primeiro destaque que eu quero fazer com você, desse convite de Jesus aos cansados e sobrecarregados, está na primeira palavra, venham, venham. E o que é esse venham? Esse venham é justamente isso que eu acabei de mencionar, não pare. Porque o que quer ir, o que quer vir, é manter-se em movimento, é prosseguir. O primeiro convite que Jesus faz àqueles que estavam cansados e sobrecarregados é prossiga, persista, não desista. Não se entregue à fadiga, não se entregue ao cansaço, não se entregue ao desânimo, não se entregue à desesperança. Então, se você nesta noite está cansado ou cansada, ou sobrecarregado ou sobrecarregada, a primeira palavra de Jesus para você nesta noite é uma palavra de encorajamento e de esperança. Venham, ou seja, não desista, persista, insista. Às vezes, talvez o venham de Jesus para você seja de fato esse permaneça. Você está no caminho correto, você está na direção correta. Mas talvez para outros que nos assistem nessa noite, talvez o venham de Jesus para você seja uma correção de rota. Isso que nós chamamos então de conversão. É quando você percebe que está indo no caminho errado e agora você se depara com o destino certo, com o trajeto certo, então você muda de rota. E agora você faz uma conversão. Talvez o convite de Jesus, esse venham de Jesus para a sua vida de maneira específica, signifique justamente isso, uma correção de rota. Talvez eu esteja falando para você, olha, muda de caminho, porque o caminho que eu tenho para você não é o do desânimo, não é o da paralisia, mas é um caminho diferente, é um caminho distinto, então, portanto, venha. Venha para este lugar que eu estou te apontando, venha para este lugar que eu estou te apresentando, mude de direção. Então, nós podemos, diante desse venham, ter ao menos esses dois significados para a nossa vida. Você que já tem caminhado de acordo com a direção de Deus, mas que tem visto e tem vivenciado na sua própria pele as dificuldades desta caminhada, a palavra de Jesus para você é permaneça, não desista. Mas talvez para você que tem passado pelas mesmas aflições, mas as suas aflições não são asseguradas pelo motivo ou pelo fato de você estar no caminho correto. Jesus chama você para fazer uma correção de rota, uma mudança de direção, venham para o outro lado, venha para este outro caminho que eu estou colocando diante de você. E aí é interessante porque Jesus vai dizer o seguinte, venham, mas venham aonde, venham a quem? E aí Jesus vai prosseguir dizendo o seguinte, venham a mim, venham a mim. E aqui eu acho algo lindo, e a segunda observação para a nossa reflexão dessa noite, Cristo é o nosso destino. Por vezes nós tendemos a usar o nome de Jesus como um meio para um fim. Nada vai me acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou ser curado. Em nome de Jesus eu vou conseguir um emprego. Em nome de Jesus nenhum problema haverá de chegar à minha casa ou à minha vida. Mas, queridos, ainda que muitos desses pedidos, desses clamores sejam válidos, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus é muito mais que isso. Não podemos fazer de Cristo, do seu nome, um meio para o fim, porque o fim é Cristo. É nele que a Bíblia vai dizer que convergem todas as coisas. Tudo tem a ver com Cristo, é tudo sobre Ele. Então Ele é o nosso destino, é a Ele que nós devemos ir. E isso é muito interessante, porque por vezes, na busca por Deus, para que Ele possa me livrar de algo, talvez esse algo não seja tirado de mim. Mas quando eu entendo quem Cristo é, o convite que Ele me faz e o que Ele tem a me oferecer, ou melhor, o que Ele já me deu sem eu merecer, porque antes mesmo de nós merecermos, como de fato não merecemos, mas antes de nós sermos salvos, antes de nós termos a consciência dos nossos pecados, Cristo já havia nos oferecido salvação e redenção. Então, quando nós entendemos o que foi nos dado, quando nos foi dado, nós não nos preocupamos com o que o nome ou a pessoa de Cristo tem a nos oferecer para este tempo,
porque Ele nos deu algo que perdurará por toda a eternidade, que é a salvação. Então, quando eu vou a Cristo, diante desta nova consciência, a partir deste novo olhar, eu busco a Cristo e nessa caminhada rumo a esse destino que é Jesus, eu vou percebendo que naturalmente algumas coisas vão sendo retiradas de mim. Coisas essas que pesam na minha caminhada, coisas essas que por vezes me impedem de cumprir de maneira adequada, de maneira mais leve essa jornada, esta caminhada que é a vida cristã. Então Jesus chama você, não chama você para pertencer a uma religião. O convite de Jesus não é venham à IBNJ, você que está assistindo esse culto. Não é sobre uma instituição, não é venham até o pastor Mateus, não é sobre a pessoa do pastor, não é sobre uma pessoa que não a pessoa de Cristo. O convite de Jesus é um chamado a um relacionamento pessoal. Venham a mim, venham até a mim. Jesus é aquele que retira de nós, ou diante de nós, tudo aquilo que se coloca como um possível intermediário entre nós e Deus. A Bíblia vai dizer que só há um intermediador entre Deus e o homem, e é Cristo Jesus. Então é até Ele que nós devemos recorrer. Muitas pessoas recorrem a muitos lugares, a muitas coisas. Alguns recorrem à instituição, outros recorrem às religiões, outros ainda recorrem aos vícios, ao uso de entorpecentes, de drogas, bebida alcoólica, prazeres exacerbados. Tudo isso é uma espécie de fuga, uma espécie de busca daquilo que não se encontra e que só poderá ser encontrado em Cristo, porque há um vazio no coração de todo homem que só pode ser preenchido com a pessoa de Jesus Cristo. O convite de Jesus para você é: não desista e venha até a mim, porque eu quero me relacionar com você. Eu quero ter uma relação com você. Eu quero te ouvir, eu quero estar com você. E olha que interessante, Deus quer. Deus, Ele se disponibiliza na pessoa de seu Filho, na pessoa de Cristo, a se relacionar conosco. E olha que interessante, porque por vezes nós mesmos, quando olhamos para as nossas fraquezas, para as nossas mazelas, para os nossos pecados, nós por vezes não queremos nos relacionar conosco mesmo. Porque ao olharmos diante do espelho, vemos uma imagem que não gostamos. Vemos algo que nos traz vergonha, que nos traz dor. Talvez você nessa noite que nos assiste, ao olhar para a sua vida, você perceba coisas que você fez e tem feito, das quais você se envergonha, das quais você sente uma profunda repulsa. Mas saiba que independente daquilo que você sente, quando olha para si, quando Deus olha para você, Ele olha como alguém que Ele pode, quer e deseja e almeja se relacionar. E sabe o que é isso? Isso é fruto do amor de Deus por mim e por você. Fruto do amor de Deus por cada um de nós. Então, não desista e caminhe até a Cristo, que sabendo e consciente de que Ele é o nosso destino, para que nós possamos com Ele cultivar então esse relacionamento. Mas Ele não para por aí. Ele diz o seguinte: olha, venham a mim. Quem? Que tipo de pessoas Jesus está direcionando esse convite? Esse convite é para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que é o cansaço? O cansaço por vezes pode ser fruto de uma ação repetida continuamente, de tal modo de que a sua energia, a nossa energia, parece que se encontra ali em alguns momentos na reserva, ou até mesmo já não há mais energias e as nossas energias foram sugadas. Dentro desse contexto que nós estamos falando nesse mês das doenças da alma ou das doenças das áreas emocionais, uma delas é o burnout. É quando a pessoa, é um termo americano que significa queima. É quando você estafa, você chegou no seu limite, você não tem mais energia, você não tem mais ânimo para levantar por vezes da cama, você não tem mais ânimo para trabalhar. Tudo ao seu redor, mesmo nos dias mais lindos, parecem ser os dias mais sombrios. Por quê? Porque você não tem mais energia. É como se você estivesse andando de tanque vazio. O melhor carro sem o combustível, ele não vai a lugar algum. Por vezes nós estamos diante de uma situação de conforto. Por vezes, por fora, nós podemos exibir para aqueles que nos olham tão somente do ponto de vista daquilo que é visível,
nós podemos parecer saudáveis, mas por dentro nos falta essa energia, por dentro nos falta esse combustível. E é esse tipo de pessoas que Jesus está então direcionando esse convite. Aqueles que estão cansados, sem ânimo, sem vigor, sem energia. E não apenas cansaço. E olha aqui, porque é interessante, porque o cansaço que Jesus está falando aqui, querido, não é um cansaço físico. Porque o cansaço físico, com um bom período de descanso, você certamente consegue recobrar as suas energias. Se a questão aqui do cansaço é tão somente físico, basta apenas uma noite de sono, um tempo de qualidade de sono, um tempo de descanso para que você possa então retomar as suas atividades, recobrar ali o seu ânimo, o seu vigor físico, para que você possa então dar sequência às suas atividades. Mas o cansaço que Jesus está mencionando aqui é o cansaço da alma, é o cansaço emocional, aquele cansaço que é gerado por situações que, quando você deita, estão ali na sua mente, no seu coração, de modo que você está por vezes profundamente preocupado e que em alguns momentos, quem sabe, nem sequer consegue dormir. E quando você se levanta, parece que aqueles problemas, que aquelas situações continuam a atormentar a sua mente e o seu coração. Então é esse tipo de cansaço que Jesus está falando. Mas não somente cansado. O texto vai dizer que ele chama os cansados e sobrecarregados. E aí então, o que é sobrecarga? A sobrecarga é quando você está fazendo algo que está além dos seus limites. E aqui nesse texto, então, nós podemos inclusive dizer que a sobrecarga aqui é resultado por vezes de quem deveria estar fazendo, ou na verdade é fruto do fato de você estar fazendo sozinho algo que você deveria estar fazendo acompanhado. Porque nós não fomos chamados à solidão. Deus, quando olha para o homem na sua criação, vai dizer, diante de tudo aquilo que ele havia visto que era bom, e diante do homem, da humanidade em si, que ele havia criado e havia dito que era muito bom, há uma coisa que a ele não agrada. Há uma coisa que ele olha e diz, olha, isso não é bom. E o que Jesus está dizendo? Não é bom que o homem esteja só. É possível viver sozinho, mas não é bom. É possível viver isolado, mas não é saudável. Então, por vezes, a sobrecarga em nossas vidas é fruto, então, de uma busca solitária ou de uma caminhada solitária, quando nós fomos criados para vivermos na coletividade, na comunhão. O ser humano é um ser social. Eu e você necessitamos uns dos outros. Tanto assim é que nesse contexto de pandemia, nesse contexto de distanciamento social, muitos especialistas têm se dedicado a pensar sobre o impacto, por exemplo, de que esse tempo de distanciamento haverá de causar nas nossas crianças. Porque as crianças, por exemplo, elas necessitam, a escola para elas, as menores inclusive, não é tão somente um espaço onde você vai ter um conhecimento formal, mas é um espaço para a socialização, onde ela aprende a dividir, onde ela aprende a conviver com o diferente, onde ela aprende ali o que é ser humano. Nós não nascemos sabendo o que é ser humano, nós nos tornamos humanos à medida que nós vamos nos relacionando com a humanidade. E isso não é uma filosofia, isso aí é justamente experimentos, e a própria ciência revela isso, né? Você vai ter histórias, por exemplo, que se tornaram filmes e alguns desenhos, né? Mowgli, o Menino Lobo, na verdade foi baseado numa história verídica de um menino que foi deixado ali num contexto de uma floresta, e por não ter ali um ser humano ao qual ele pudesse se espelhar, ele então começa a se espelhar nos animais que estão à sua volta. Então ele tem todo um comportamento, embora seja um humano, mas ele não aprendeu o que é ser humano. Então observe, querido, o que Jesus está nos dizendo aqui e o que ele está falando aqui, que nós precisamos aprender a caminhar uns com os outros, mas que por vezes nós estamos cansados e sobrecarregados porque estamos continuamente fazendo algo e fazendo este algo sozinho. E vai chegar um momento onde nós não mais conseguiremos ter a energia suficiente para dar continuidade, para dar prosseguimento. Mas esse convite é para você, esse convite é para mim. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E aqui o texto então prossegue, e eu vos darei descanso. Eu gosto da palavra descanso porque ela me lembra o Shabá.
E o que é o Shabá? O Shabá é o significado da palavra sábado. E nós, por vezes, temos ignorado a teologia do descanso. Temos ignorado o que a Bíblia fala sobre o descanso. Querido, eu tenho certeza que você que nos assiste, você não tem nenhum problema em admitir que, sendo Deus Deus, sendo Deus quem Ele diz que é, Ele tem todo o poder para fazer tudo o que lhe apraz, do jeito que lhe apraz e da forma que lhe apraz. Mas quando nós olhamos para o Gênesis, por exemplo, nós vemos um Deus que, podendo criar o mundo todo, resolve criar o mundo em etapas. E isso é pedagógico, isso é para que nós possamos aprender que tudo tem o seu tempo, como vai ser dito mais à frente em Eclesiastes 3. E não somente isso, Deus ele faz por etapas porque Ele nos ensina a celebrar as pequenas vitórias. Ele cria todo mundo por partes e em cada parte Ele para, se regozija, celebra a sua criação e descansa nela. O descanso então é um tempo de regozijo, é um tempo de recobrar as energias, é um tempo de celebração, é um tempo de contemplação. Talvez nessa correria da vida você esteja exaurido e necessitando de um descanso. Talvez nesse tempo de isolamento, diante das notícias que diariamente são veiculadas, você então acelerou ainda mais o seu ritmo de vida. E isso vai fazendo com que você ali, aumentando essa rotação, você venha se sentir cada vez mais exaurido, mais desanimado, mais cansado. E Jesus fala para você, olha, calma, descanse, eu tenho um descanso para você. A questão do descanso é tão importante, querido, porque um dos mandamentos tem a ver com isso. A ideia de guardar o sábado é um momento de descanso, mas não é um descanso tão somente um descanso improdutivo. Porque o descanso, ele por si só já é um descanso produtivo, porque as donas de casa, aí, aquelas que, assim como nossa igreja, tem esse talento culinário, né? As nossas masterchefs, elas sabem que, por exemplo, quando você vai fazer o bolo, você tem ali todos os ingredientes, você agora mistura aqueles ingredientes, você prepara a massa, mas é necessário ter um tempo de descanso. E naquele tempo de descanso, ali, havendo a fermentação, a massa cresce. E isso também se aplica no nosso corpo físico, no nosso corpo, obviamente. Me falo aqui então da questão física, porque quando nós estamos ali realizando determinadas atividades, muitos acham que a questão de ganho de massa muscular é tão somente o fato de você exercer ou realizar determinada atividade física e ter uma alimentação saudável, mas não, há um terceiro fator que é crucial, que é o descanso. Então observa, na dinâmica da vida, seja um simples bolo ou seja um simples objetivo de ganhar massa muscular, o descanso é o tempo de crescimento. Por vezes nós não temos desfrutado do crescimento necessário porque não temos usado e usufruído do descanso que Deus já nos conferiu. Aos seus amados dá enquanto dormem, enquanto descansam. Em paz me deitarei e dormirei, ou seja, descansarei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Somos chamados a desfrutar desse descanso que Deus quer nos oferecer e que somente Ele pode nos dar. Esse descanso que é acompanhado da certeza, da segurança de que nós podemos de fato confiar, porque também só pode descansar em Deus quem nele aprendeu a confiar. Por vezes, então, a nossa dificuldade de descansar em Deus não seja necessariamente resultado do fato de não sabermos descansar, mas sim do fato de não confiarmos nele como deveríamos. E o fato de eu não confiar em Deus como eu deveria revela um outro problema, porque se eu não confio nele é porque eu não o conheço. Sim, nós instruímos as nossas crianças, por vezes, né, e eu, quando garoto, era instruído assim dentro da minha casa, a não aceitar coisas na rua, não aceitar coisas de estranho. Ou seja, você não pode confiar em quem você não conhece. Então veja que o problema do descanso, ele vai revelando um problema muito mais profundo, que passa pela confiança, e aí a confiança vai revelar, ou a falta dela vai revelar um problema de intimidade, que então é resultado do nosso distanciamento. Porque para que eu possa ser íntimo de alguém, eu tenho que estar presente com este alguém, eu tenho que ter uma vivência com este alguém. Então veja, querido, talvez o fato de você não saber descansar em Deus
é porque você não tem buscado para ter para com Ele um tempo de intimidade, um tempo de relacionamento. E lembre-se qual que é o convite inicial? Venham a mim. Jesus nos chama pelo relacionamento porque Ele sabe que todo o problema do homem começa neste relacionamento ou na falta dele. Foi justamente na quebra deste relacionamento que inicia-se então toda a trama a partir de Gênesis 3, que nós conhecemos como a queda do homem. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós então deixamos esse lugar de segurança, deixamos esse lugar de cuidado. E aí começamos a trilhar caminhos que, embora possam ser prazerosos ao primeiro momento, no primeiro instante, o seu caminho, o seu resultado é caminho de morte. E o texto então prossegue: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês. E aqui eu acho algo então, mais um destaque que eu quero fazer com você dentro desse texto, que é o tomem. Tomem. Agora para começar comigo, querido. Se você está sobrecarregado, imagine o seguinte cenário: você está ali cheio de caixas, cheio de sacolas de mercado, e você chega em determinado lugar, ou você está passando ali pela rua, saindo do mercado, e alguém chega para você e tenta assim: olha, tome isso aqui para mim, segura isso aqui para mim. Talvez a sua primeira reação seja o seguinte: olha, você é crente, então crente é um ser diferente, é um ser educado, ele entende que a resposta branda desvia o furor, e você vai dizer para ele: ô meu querido irmão incircunciso, ou brincadeira, né, queridos? Não, você não vai dizer isso para ele, mas você talvez fique ali no primeiro momento, você ache um absurdo aquela pessoa, uma reação ilógica, aquela pessoa pedir que você carregue algo, vendo e ela percebendo que você não tem como segurar mais nada, porque as suas mãos estão cheias, você está sobrecarregado. Então Jesus ele faz basicamente aqui um convite que parece no primeiro instante ilógico, irracional ou até mesmo insensível, né? Porque talvez fosse essa a nossa percepção dentro dessa ilustração que eu acabei de colocar para você, de alguém vendo você cheio de sacolas e pedindo para que você carregasse mais uma. Talvez você olharia para aquela pessoa como se fosse alguém pelo menos insensível, de não perceber que você já está com muitas coisas na sua mão. Então, como tomar mais algo? Como segurar? Como me apossar daquilo que Deus está colocando diante de mim, se eu já estou cheio de outras coisas? E é justamente aqui então que reside a beleza por trás desse convite que Jesus faz aos cansados e sobrecarregados. Se eu estou cheio de coisas em minhas mãos e Jesus me oferece algo para que eu possa me agarrar, para que eu possa segurar, o que ele está dizendo é o seguinte: solte tudo que você está segurando. Largue o que você tem nas suas mãos, porque o que eu tenho para você é melhor e mais leve. Então esse tomem, na verdade, é seguido de deixe, largue e obtenha. Por vezes, para nós obtermos aquilo que Deus tem para nós, é preciso que nós venhamos a largar, a deixar aquilo que nós achamos ser o melhor para nós. Jesus então nos chama: tomem, segure isso aqui, mas saiba que para segurar, para obter, para desfrutar daquilo que eu ofereço, é necessário que você deixe aquilo que você tem em suas mãos. Não é isso que a Bíblia vai nos apresentar? Quando Jesus vai dizer o seguinte: olha, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E a ideia da cruz ali é a ideia da renúncia. Então, querido, nós precisamos entender que esse convite para aqueles que estão sobrecarregados, cansados, sobrecarregados, é um convite para que você possa agora se revestir, se apossar de algo novo. Mas para isso é necessário que você deixe o velho, que você largue aquilo que você tem segurado em suas mãos, aquilo que para você talvez seja algo tão valoroso, tão precioso, mas que no final, na verdade, está tão somente sugando a sua energia. Talvez a forma como você trabalha, o seu trabalho, os seus sonhos, e uma série de coisas que você julga serem necessárias de estar na sua mão, elas só estão te sugando a energia, só estão tirando de você o vigor, a vida, de tal modo que Deus tem algo muito melhor para você, muito mais leve, mas você não pode desfrutar ou não quer desfrutar pelo medo de largar e deixar aquilo que você agora tem nas suas mãos. Então Jesus faz esse convite: tomem sobre si o quê? E o que é este algo que Jesus tem para nos oferecer?
como uma contrapartida em relação àquilo que nós temos segurado, sobre aquilo que nós temos agarrado em nossas mãos, sobre aquilo que nós temos carregado como um fardo. O que Jesus tem? Ele diz o seguinte, versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. A ideia do jugo aqui é uma linguagem da agricultura, né? Quando é uma espécie de canga que era colocada ali sobre 2 bois. E esses 2 bois, então, eles trabalhariam juntos, eles realizariam toda a tarefa necessária em companhia um do outro. E eu acho isso aqui belíssimo, porque quando nós entendemos o que Jesus está falando aqui sobre tomem sobre vocês o meu jugo, é o seguinte, olha, lembra que você está sobrecarregado porque você está andando sozinho? Lembra que você está sobrecarregado porque talvez você esteja carregando além da sua própria carga, a carga que era de outro? Lembra que você está sobrecarregado porque você está trabalhando por 2, né? Em tempos de pandemia, muitos de nós que temos ainda o privilégio ou a bênção de estarmos empregados, estamos sobrecarregados porque por vezes estamos tendo que trabalhar por 2, por 3 ou até por mais pessoas, uma vez que a nossa economia se encontra num momento delicado, onde os postos de trabalho estão sendo reduzidos. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, lembra que você está fazendo sozinho aquilo que você deveria estar fazendo acompanhado? Então, é isso que eu quero que você tome posse, que eu quero que você obtenha, que eu quero que você desfrute. Tome sobre si, tome sobre você o meu jugo, ou seja, a minha companhia. Eu estou aqui para dividir, eu estou aqui para caminhar com você. E isso demonstra mais uma vez a natureza do caráter de Cristo. Porque Cristo nos oferece a companhia, porque Ele é companheiro. Não é isso que a Bíblia vai... Um dos nomes que é dado a Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ele está conosco. Então, o que Ele está nos oferecendo não é apenas algo material, mas o que Ele está nos oferecendo é a companhia, é a sua própria companhia. O que Ele está dizendo é o seguinte, olha, eu quero te ajudar nessa caminhada, eu quero estar com você, eu quero tornar mais leve o seu caminhar. E isso nós vamos vendo em toda a Bíblia, né? O famoso Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É nisso que Jesus está falando. Olha, eu quero estar com você. Independente de qual seja a carga que você está a carregar, do fardo que você está a carregar, independente se o caminho que você está a passar nessa sua fase, nesse seu momento da vida, seja o vale da sombra da morte, mas não se preocupe, porque eu quero estar com você. Tomem sobre vocês o meu jugo. E o texto então continua, versículo ainda no 29, e ele vai dizer o seguinte, deixe que eu lhes ensine. Deixa que eu lhes ensine. E aqui então mais um destaque. Alguém vai dizer que a vida é um grande professor, que a vida é uma escola e ela é composta de vários aprendizados. E, de certa forma, isso é uma verdade. A grande diferença é que a vida, se de fato a vida é uma escola e ela nos dá uma série de aprendizados, ela é um tipo de professor incompassível e impaciente, que não tem tempo para esperar, talvez, a nossa maturidade para administrarmos e absorvermos as devidas lições. Mas o que Jesus está dizendo aqui é diferente. Deixe que eu lhes ensine. Ele está oferecendo não um ensino qualquer. Ele não está apenas direcionando um lugar. Olha, deixa eu lhes indicar uma boa escola. Deixa eu lhes indicar uma boa escola bíblica dominical. Deixa eu lhes indicar uma boa literatura, um bom livro. Não, o que Jesus diz, deixa que eu lhes ensine. O que Jesus está nos oferecendo aqui, querido, é um ensino que vem diretamente dele. Veja mais uma vez a questão do relacionamento pessoal. Deixa que eu lhes ensine. Para que nós às vezes possamos termos agora o alívio, o descanso que Jesus oferece e quer oferecer àqueles que se encontram cansados e sobrecarregados, só pode ser desfrutado quando nós entendemos a profundidade do que Jesus está dizendo aqui. Ele não está falando sobre aprender a respeito dele. Ele não está nos chamando a aprender sobre ele. Ele está nos chamando a aprender dele. E isso é uma grande diferença. Muitos sabem sobre Cristo. Muitos têm estudado sobre Cristo e a respeito de Cristo. Mas poucos são aqueles que têm se colocado a aprender com Ele.
não vai ser o seu conhecimento sobre Deus, o que você sabe a respeito dele, que vai aliviar e trazer o refrigério que você necessita, mas vai ser o quanto você está disposto a aprender com ele. E é isso que Jesus está dizendo: deixem que eu lhes ensine. E aí ele vai dar então algumas razões pela qual ele é de fato qualificado para ser o nosso mestre, o nosso tutor, o nosso professor, o nosso mentor, o nosso coach, o nosso treinador. Ele vai dizer o seguinte: deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Querido, Jesus está dizendo o seguinte: olha, a vida, ela ensina, mas ela é dura no seu ensinamento. Ela é dura na sua metodologia. Mas eu, enquanto professor, tenho uma diferença. O meu ensino, ele é leve, o meu fardo é leve, e a minha forma de ensinar, ela demonstra doçura. Porque a ideia da mansidão aqui tem a ver com isso, com ser dócil, com ser paciente, de entender que nós por vezes precisamos aprender repetidas vezes ou passar repetidas vezes pela mesma lição para que possamos absorver de fato o conhecimento que ali está. Veja, isso é natural do processo humano. O ser humano aprende por repetição, né? Nós, quando paramos para analisar como uma criança aprende a falar, ela não aprende a escrever e depois ela aprende a falar. Ela vai ouvindo. E o processo de repetição, então, vai gerando esse aprendizado, né? O mesmo se aplica, por exemplo, quando nós estamos aprendendo a andar de bicicleta. Você, né, vai repetindo aquele processo, e aí você está com as rodinhas ainda para que você não caia. Daqui a pouco você tira a rodinha e você agora então está apto a trilhar e a caminhar e a pedalar sozinho, porque a repetição. Então, algumas lições da nossa vida para que nós possamos aprendê-las, é necessário que elas sejam repetidas continuamente em nossas vidas, para que nós então possamos alcançar o objetivo. E qual que é o objetivo aqui? Jesus vai dizer: encontrarão descanso para a alma. Então, ele é manso. E o segundo ponto, a segunda característica que qualifica Jesus como então esse exímio mestre para nós, que é o fato de ele ser humilde. E aqui eu, quando estudava esse texto, meditava nesse texto, a ideia da humildade me chamou a atenção, porque olhando para esse texto, olhando para nossas vidas, olhando para o que vem a ser esta humildade a qual Jesus se refere, eu vejo que essa humildade é fruto de uma empatia. Na verdade, uma pessoa arrogante é uma pessoa que acha que está acima das outras. É uma pessoa que se acha autossuficiente, ela é autorreverente. Mas o que é ser humilde? O ser humilde aqui, queridos, enquanto olhava esse texto, na minha percepção, tem a ver com empatia. E o que é empatia? É a capacidade de me colocar no lugar do outro. É não me ver acima, é me ver então no mesmo nível daqueles que me cercam. E Jesus, ele pode falar isso com propriedade, porque quem é Jesus? Jesus é 100% Deus, mas também é 100% homem. Ele foi homem de dores, ele chorou, ele teve fome, ele teve sede, ele sabe a fragilidade que é ser humano. Então Jesus, ele tem essa empatia, porque ele conhece as nossas fragilidades. A Bíblia vai dizer que ele foi tentado como cada um de nós, muito embora não cedeu a nenhuma tentação. Mas ele sabe quão difícil é ser um ser humano, sobretudo um ser humano pecador. Então, ele reconhece a nossa fragilidade, ele tem essa empatia com a nossa condição, e isso faz então que ele tenha essa humildade, essa benevolência, essa paciência para nos ensinar. Querido, Jesus não desiste de nós. Ele não desistiu de nenhum de nós. Pelo contrário, ele foi até o fim. Ele foi e tomou sobre si a cruz do Calvário, aquilo que era vergonha, para nos fazer e nos dar o privilégio de desfrutar da sua glória. Aquilo que naquele momento era instrumento de morte, para que sobre nós pudesse repousar a vida, a verdadeira vida e vida eterna. É esse Deus que convida você nessa noite a desfrutar desse descanso, desse novo ciclo, desse vigor, né? A vida é feita de ciclos. Há momentos onde nós não conseguimos ver beleza, assim como na natureza, né? Nós temos as 4 estações, nós temos as estações da nossa vida, mas em todas elas Deus está presente. Ele vai dizer o seguinte aqui: se nós atendermos e aceitarmos esse convite que Ele faz aos cansados e sobrecarregados,
o versículo da nossa reflexão, a parte final do versículo 29, vai dizer o seguinte: e encontrarão descanso para a alma. E encontrarão descanso para a alma. E aí, quando eu li essa última expressão, eu me lembrei de um cântico do cantor cristão, de número 222, que vai dizer o seguinte: manso e suave, Jesus convidando, chama por ti, chama a mim. Eis que ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim. E você sabe o refrão, o coro desta canção, que vai dizer o seguinte: vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. O maior cansaço, a maior angústia, a maior sobrecarga que nós podemos estar carregando é o fardo do pecado. É o fardo que nos impede de prosseguir, que nos impede a desistir. Mas o chamado de Jesus é para mim e para você. Ele chama o pecador, vem. Porque manso e suave, Jesus convidando. Ele chama por ti e chama por mim nessa noite. Que você possa aceitar esse convite e que Deus possa então te dar um novo ânimo, um novo vigor, que Ele possa renovar as suas forças. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado por teu convite, a Deus, que é para nós esse convite de refrigério, esse convite, a Deus, de recomeço, de reconstrução. Deus, Tu sabes a condição em que se encontra cada um daqueles que estamos assistindo nessa noite. Deus, aqueles que têm pensado em desistir dos seus casamentos, desistir dos seus relacionamentos e quem sabe até da própria vida, Deus. Mas nós te pedimos que esta palavra possa achar, Deus, ou que ela possa preencher, ó Pai, esse espaço, esse vazio que há nessas vidas, ó Deus, e que elas possam então, Deus, serem encontradas por Ti, e ao serem encontradas por Ti, elas possam encontrar o descanso para a alma, que elas possam, Deus, buscar e vivenciar e experimentar a alegria do que é ter esse relacionamento pessoal contigo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações neste tempo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.